faremos hoje a análise da minissérie O Tempo que Eu Te Dou, disponível no Netflix. Sejam muito bem-vindas, Má. Troco saudade de você, viu? Fiquei tão feliz de te ver aquele dia. E aí, quem assistiu essa série? Essa série é uma continuação da nossa imersão, Permitindo o Amor. Teve pessoas que me falaram assim, mandaram pro direct ou enquete, falaram assim, Ju, nossa, eu acho que essa série não foi pra mim, porque eu não fiquei emocionada. Gente, essa série não era pra se emocionar, tá? Essa série é pra dar entendimento pra vocês de padrões comportamentais. Essa série não tem um grande fundo sistêmico. E agora deixa eu explicar aqui um pouquinho essa questão de fundo sistêmico. Outro dia eu vi essa analogia e eu usei ela, peguei emprestada de uma pessoa que eu vi na internet falando, a Cris Florentino falando assim, que o nosso mundo é como se fosse, nosso mundo, né, nosso mundo interno, é como se houvesse 3 andares. Então, o primeiro andar é a nossa consciência pessoal, a nossa parte que a gente desenvolve muito em terapia, os nossos padrões comportamentais. Tem o segundo andar, que é a nossa parte familiar, né? Os nossos traumas transgeracionais, as nossas lealdades, a parte sistêmica. E tem o terceiro andar, que a gente fala da parte espiritual. Essa série é pra gente identificar comportamentos nossos do primeiro andar. Por isso que ela não tem um grande fundo sistêmico, mas vai trazer tanto entendimento pra vocês das buchas que a gente tem nos relacionamentos afetivos, tá bom? E antes da gente começar, as pessoas que assistiu, eu quero saber dessa série, baseada em tudo que nós conversamos nos 2 dias de imersão. Nessa série, aquele casal, Nino e Lina, eles estavam disponíveis? Me digam, casal, estava disponível? Diga pra mim, quero saber. Não. Os 2 estavam indisponíveis, né? O homem e a mulher, os 2 estavam indisponíveis. Pra vocês saírem da crença dessa disponibilidade que vocês tanto procuram. Qual dos 2 estava menos indisponível? Tá vendo como eu peguei vocês? Ela estava menos disponível para se relacionar. Ele estava mais disponível do que ela. Vamos analisar isso daqui. Por isso que eu quis provocar vocês, para bugar a cabeça de vocês. Por quê? Porque a gente tende, presta atenção nisso, ó. Essa série aqui, o que a gente vai falar aqui é para muitas pílulas da maturidade. Essa série, ela tende a nos confundir. Por isso que muitas de vocês falaram ele, ela. Essa série ela tende a nos confundir porque em alguns momentos ela parece mais disponível, alguns momentos parece que ela sofre demais, que ele tá fechado, que ele tá, enfim, isolado. Então a gente tende a confundir isso. E em um relacionamento afetivo a longo prazo, a gente também tende a confundir esses papéis, né? Putz, eu sou vítima, né? Eu sou abusador, eu não gosto de falar essa palavra abusador, o agressor, enfim, né? A gente tende a caminhar nesses papéis, nessa dança de relacionamento. Quem já passou aqui, eu vou paralisar, não tô vendo os comentários, tá? Quem já passou aqui um tempo mais amadurecido de um relacionamento longo, eu acho que vai conseguir perceber nessa série muito, né, do que a gente vivencia numa relação. Eu, particularmente, me identifiquei muito com essa série, muitíssimo, porque eu lembrei muito do meu primeiro casamento. E eu vi, né, porque obviamente que eu saí como vítima, né. E aí eu comecei a ver, assim, através dessa série, eu comecei também a voltar um pouquinho pra minha história, de ver em quantos momentos, né, pelo meu controle, pelo meu plano, a Yolanda falou aqui, pelo meu plano de vida que eu já tinha, ele disse sim pro meu plano. Ele disse sim pro meu plano e naquela época eu era totalmente satisfeita e eu não valorizei. E naquele início, naquela parte, gente, naquela cena de início, olha, quem já viveu final de relacionamento com amor, quando a gente termina o relacionamento amando, a primeira cena, que é como se fosse o final, né? Inclusive, deixa eu dar os parabéns aqui, porque essa série é maravilhosa, porque faz você entrar na série, porque mostra exatamente
o final de um relacionamento e o início de um relacionamento. Então eu vou poetizar aqui um pouquinho, tá? Antes da gente entrar em conteúdo. Então vamos lá. No começo, na primeira cena, mostra aquele peso que os dois carregam. Gente, aquela frase, eu até anotei, né? Que ele fala pra ela. O que que você quer de mim? O que que você quer de mim, Lina? E aí ela fala assim... Fala, admite que você não me ama mais, que você não sente nada por mim, que você me traiu. Aí ele soltou. Ele falou pra ela assim: durante esses 9 anos que eu estive ao seu lado, eu perdi 9 anos da minha vida, porque esses 9 anos você fez com que eu me sentisse um bosta. Nossa, aquilo ali, gente, é pra vocês verem como que um homem que não consegue se sustentar no seu masculino, a uma hora as coisas darem ruim. Então vamos lá, vamos analisar a série aqui, depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre Lina e Nino. Ela estava muito mais indisponível, então eu vou desenrolar isso daqui pra vocês. Mostra um casal que ela está claramente no masculino, agindo no masculino, e ele claramente quando eles estão na relação, ele começa a se moldar para ficar no feminino da relação. Eu quero lembrar que no início do filme, no início, não quando acaba, no início do filme, que aparece mais de trás para frente, mostra... no início do filme é como se estivesse mais equilibrado. Então eles se conhecem, ele tá bancando uma coisa que ele quis, então ele é biólogo, ele é recém-formado, ele saiu da cidade dele, ele é apaixonado pelo mar. E ele é apaixonado por dar aula de mergulho e ele quer mostrar para ela, né? Olha, né? Esse daqui é o meu melhor porque eu sou apaixonado por aquilo, mostrar o status que ele tem, né? Ele faz questão de levar ela para mergulhar. Ela é uma pessoa fechada, vocês viram que ela tá lá trabalhando como, enfim, camareira, né, de hotel, e aí mostra muito essa polaridade do masculino e feminino, né? Ela de noite, né, gosta de trabalhar à noite, e ele gosta do sol, ele gosta da vida, ele gosta, né, enfim, né, do mar. E aí ele começa a apresentar isso pra ela. E eles ficam apaixonados. E aí, gente, é tão lindo ver aquele começo de paixão. Quem já se apaixonou aqui, eu acho que se viu, né, naquela história dos dois, né? E aí fica, porque eu falei tanto na imersão Permitindo Amor. A gente não escolhe por quem a gente se apaixona, a gente não escolhe porque a gente se vincula, porque ali mostrou claramente a aura do amor entre os dois, né? Os dois estão completamente apaixonados, aí eles começam ali um relacionamento. E aí já no início já dá a entender, né? Não fala tão claramente, já dá a entender no filme, que ele vai atrás do sonho dela, então ela começa a estudar para enfermagem, ele para de trabalhar com o mergulho e ele começa a trabalhar dando aula, começa a dar aula, e, enfim, dá a entender que é em um hotel. E mostra muito a frustração dele, né? Quando ele chega em casa, ele fala, nossa, eu odeio essa touca. E aí ele começa a investir no plano dela, no que ela escolheu. E aí é muito legal essa parte, né? Que eles vão lá para aquele parque temático e aí mostra como ela é egoísta. Como ela só pensa no umbigo dela, né? Ela fala, eu tava apostando porque eu quero, tô pensando em sei lá como que chama, pedir uma bolsa pra eu ir pra Londres, não sei o que, sem pedir a opinião dele. E aí naquela hora ele murchou, né? Ele ficou murcho lá e ela não tem a percepção. As mulheres que estão muito no masculino, presta atenção nisso. As mulheres que estão muito no masculino, elas não conseguem ter percepção pelo mundo do outro, pelo mundo do interno do outro. Tanto que aquele momento ele se fechou, né? Eles estavam indo embora, ela começou a olhar lá no tobogã como se nada tivesse acontecido. E aí ele vai e comunica pra ele, ele fala, olha, Lina, é o seguinte, eu tô aqui por sua causa, né? Isso daqui não era o meu projeto de vida, mas eu tô aqui porque eu vim pra ficar com você. E aí ela olha e fala, nossa, mas foi por mim que você veio aqui? Ou seja, né, totalmente desconectada. Ele é um homem que tem o feminino, então os homens que têm o feminino neles, eles têm mais facilidade de comunicação. E ele é um homem que tem facilidade de levar essa parte emotiva pra ela. E aí fica pra vocês, tá? Como nós mulheres fortes, a gente gosta de homem feminino, né? O Nino é o meu tipo de homem, gente. O Nino é o meu tipo de homem. Então a gente precisa assumir o que a gente precisa. O Nino ali é meu tipo de homem. Eu me apaixonaria pelo Nino, né? O meu marido, ele tem muito do Nino também.
Então é aquele homem que sabe surpreender, aquele homem que é carinhoso, que fala que você é linda, que fala que você é maravilhosa, enfim, né? É tudo aquilo que nós mulheres fortes precisamos. E aí eles começam a amadurecer o relacionamento e toda vassoura nova varre bem. Anota isso, mulheres que querem separar dos parceiros, que querem separar dos maridos, toda vassoura nova varre bem. Porque as buchas começam a vir depois. Por que as buchas começam a vir depois, gente? Tem uma parte aí, ó, segurem as mulheres cheias de opinião. O Bert fala algo na biografia dele que é verdade. Que é verdade, que eu vejo aqui em estudo de caso, que ele fala para um relacionamento ser bem sucedido, o ideal seria que a mulher seguisse o homem. Aí as mulheres vão ficar tudo, como que machismo? E tem um fundamento por isso. Tem um fundamento atrás disso. Por quê? Porque a energia do homem é a energia de desbravar, a energia de ir pro mais. Quando um homem se submete ao campo da mulher, é como se ele perdesse a força dele. E mostra isso claramente nessa série. Ele, por amor, né, porque ele gosta dela, ele se sujeita a fazer tudo por ela, né, o plano dela. Tanto que no início ela fala assim pra ele. No início ela dá pra ele, ela fala, qual que é o seu plano? Aí ele fala, não sei, não tem um plano, né, eu vou ficar aqui e depois eu vou ver o que vai dar. E não, ele era uma pessoa sistemática. As mulheres que estão muito masculino são mulheres que têm um foco muito grande, são mulheres objetivas, são mulheres que têm ali o foco, eu vou caminhar em direção a esse foco. Então, quando ele começa a ficar nesse mundo dela, o que acontece com a masculinidade dele, o lugar dele de homem? Começa a cair. As coisas começam a ir ruins no relacionamento deles, eles começam a se afastar. E aí, todo o desencadear, né, da série mostra algumas vezes que ele é o vilão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que a gente analisou, na imersão Permitindo Amor, nós fizemos 2 constelações. E, obviamente, né, que uma constelação, a pessoa vai trazer o ponto de vista dela, né? São as minhas clientes que estão aqui, né? E a gente vai abrir a partir do seu olhar. Só que é bacana a gente olhar isso, e eu gosto de indicar filmes para vocês entenderem um olhar mais ampliado ali, né? Por quê? Porque quem olhar assim em um plano isolado fala, nossa, mas ele traiu ela. Ele que traiu ela ali, ela não traiu ele em momento nenhum. Vou falar uma coisa muito delicada também pra vocês, tá? Que só quem está em relacionamentos mais longos, talvez entenda o que eu falo. Em um relacionamento onde a gente perde a nossa identidade, a gente perde quem nós somos, então a gente, enfim, vive uma simbiose muitas vezes no relacionamento, e ele ali, né, tentando mostrar pra ela, tentando dar pra ela tudo que ela pediu e sendo desvalidado. O que acontece muitas vezes, né? Acontece as outras pessoas que aparecem numa relação, tanto das duas partes. E ali mostrou que foi da parte dele, né? Que ela falou, você me traiu, você ficou com uma outra mulher. Mas detalhe, tá? Que eles estavam já em crise, eles já estavam separados ali. E o que é importante também, quando ele tá em volta daquele campo que ela proporcionou pra ele, em volta do campo dela, que eles estão ali separados, aquele cair de moto é muito simbólico. Então eles estão separados, aí ele, né, conhece uma pessoa, sai com a menina e ele cai da moto, né? Ele não tem ninguém ali e ela que vai cuidar dele. Por que isso é muito simbólico? Porque mostra muito assim, né? Ele ainda não consegue ir, ele ainda não consegue caminhar. E aí ela volta pra cuidar dele. Por quê? Porque eles estão envedados, eles estão emaranhados um ali na vida do outro. Eles são, né, um casal, eles ficaram 9 anos juntos, eles estavam nesse processo de separação. Durante a série, né, porque aí mostra no meio da série, tem fatores muito importantes que eu quero pontuar pra vocês, que diz muito respeito ao amadurecimento de um casal. De novo, toda vassoura nova varre bem. Um relacionamento para ficar bom, ele demanda tempo. Por que eu tô falando isso, né? Porque muitas vezes a gente não entende que esse amadurecimento de uma relação demanda tempo, sabe? Demanda esforço, demanda a gente entender um processo do outro. E essa série mostra isso. Quando ele perde o pai, e aí fica para vocês entenderem como ele estava fraco do masculino. Quando ele perde o pai, que ele entra numa crise de depressão, ele começa a rever os valores, ele começa a rever a vida dele. Então, talvez vocês não tenham percebido, de novo, porque a série é um pouco confusa,
ele perde o pai, e aí ele fica muito isolado, assim, dele, ele não consegue lidar com aquela angústia. E aí ela vai falar, a primeira vez que ela fala, né, da perda da mãe, aí ele pega e fala, por que você nunca me falou isso? E aí ela fala uma coisa importante, ela fala, porque eu esqueci. Aquilo é muito importante, por quê? Porque ela esqueceu de entrar em contato com o emocional dela, ela esqueceu de olhar para essa parte feminina dela. E aí dá a entender que ele vai e fica em depressão, que aí ele vai fazer uma viagem, né, sozinho, e ele manda aquele postal para ela de uma praia. E aí é muito legal porque, de novo, tá? Ele é um homem que tem facilidade de entrar em contato com a emoção. Eu vou até ler, ele manda um postal para ela, eu vou até ler o que ele escreveu no postal, né? Porque ela recebeu o postal depois que ele chegou lá, né? Aparece no final. Mas ele escreveu assim no postal: minha pombinha linda, parece que aonde quer que eu vá, os meus problemas vão atrás. Desde que meu pai morreu, eu sinto falta de mim mesmo. Queria que as coisas fossem diferentes. E ando dividido em tudo, mas não consigo imaginar a minha vida sem você. Ou seja, ele expõe para ela, ele se vulnerabiliza para ela, ele tem facilidade de entrar em contato com esse mundo interno. Ela tem dificuldade de lidar com isso. Quando ele chega, né, dessa viagem, que ele tá com a cara muito mais masculina, né, tá bronzeado, ele tá com barba, e aí ele chega feliz, aí eles vão tomar sol. Por quê, né? Porque ele é apaixonado por sol, onde que ela mora ali não proporciona isso, né, porque ele é da praia. E aí eles estão lá, e ela fala, nossa, você tá de barba branca. E aí ele pega e fala pra ele, olha, eu, nesse tempo que eu fiquei fora, eu decidi que... Eles não falam, eles falam floreado, mas eles estão falando, eu quero construir minha família, né? Eu sinto que eu já tô pronta, eu sinto que já tô pronto, você quer? Aí ela pega e fica, mas eu quero fazer algumas coisas antes. Por que eu tô batendo tanto nessa tecla pra vocês? Porque mostra muito claramente o desencontro deles. O que ele quer com ela? Eu quero dividir a minha vida com você. Eu quero que você seja minha mulher. É isso que ele quer. O que ela quer? Ela quer fazer a bolsa, ela quer, enfim, seguir os planos dela de carreira, é isso que ela quer. Então, o que acontece, gente? Esse desencontro, que acontece muito em relacionamentos, muitas vezes a gente faz julgamento, né, que um é mal, que um traiu, sem entender a essência que tem por trás. Então, quando ela fala isso pra ele, o que acontece no coração dele? Ele se fecha. É a mesma coisa que vocês falarem isso pra um parceiro de vocês. Sei lá, eu quero ser mãe, eu quero, sei lá, casar com você. E você sempre ouve, né, uma negativa disso. Do outro lado, tá acontecendo com ele. Então, ele vai se fechando nesse lugar e ela não percebe. O que é mais incrível, né? Ela não percebe, ela não entra em contato com isso. Aí o relacionamento, né, depois começa a caminhar, que acabou. Quando a Lina começa a viver a crise dela? Quando que ela começa a olhar pro feminino dela? Quando ele vai embora. Quando ele vai embora, ela começa a contactar a dor dela, ela começa a contactar a impotência que até então ela não tinha sentido. E onde que tem toda a raiz da Lina, da dor dela? Onde que tem toda a raiz da Lina? De dor. Vamos lá. Eles estavam separados, né, Cá, já ali, né? Porque ela não ficou com o Júlio. Exatamente! A Lina é uma filhinha do papai. Exatamente, no pai. Então, vamos lá, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? É isso que eu quis puxar pra vocês. Muito bem, a mãe faleceu e o pai ficou ausente nessa dor. Aí vamos lá, né? Vocês mataram o pai. Ela é uma filhinha do papai. Então a mãe morreu. Eu vou entrar brevemente nisso daqui, que é muito importante, tá? Talvez tenham passado pra vocês isso daqui. Ela começa a contactar essa dor, né? Quando o Lino vai embora, que ela fica sozinha com ela e aí ela começa a contactar aquela dor. E ela é uma pessoa que tem dificuldade de demonstrar suas emoções. Tem uma pessoa que eu acompanho, deixa eu contar pra vocês, ela tá aqui. Tem uma pessoa que eu acompanho, eu faço processo individual com ela, né? E ela passou alguma coisa recente com um namorado que ela terminou, que ela decidiu que ia terminar. Ela decidiu, olha, não cabe mais na minha vida, tal. E aí aconteceu uma coisa entre eles, assim, de uma confusão no final. E aí ela pegou e falou, não, porque eu queria que ele tomasse solução, porque ele queria tomar essa solução. E aí ela começou a falar, cheia de... Eu falei assim, por que você não assume que você queria ser vista por ele? E ela, eu? Eu falei, você queria ser vista por ele, você não queria a solução. E aí a pessoa cai, né, nisso. Por quê? Porque às vezes a gente tem um monte de sentimentos que a gente camufla por trás da nossa impotência. Qual que é a impotência da Lina maior? Qual que é a impotência maior da Lina?
o abandono. Tanto que tem uma frase que quando ela tá com catapora, que ela fica isolada, que aí é mais uma coisa que ela tem que ficar com ela, porque ela não pode se distrair, ela não pode correr, ela não pode sair com a amiga, com a Inês, ela tem que ficar lá com a impotência dela, e a Inês vai e fala, não, você pode ficar ali atrás da porta, né, porque eu tenho que te entregar aí a sopinha, e aí elas fecham a porta, e a Inês percebe que a Inês tem uma sensibilidade que ela quer chorar, a Inês percebe e a Inês fica ali, né? Você vê que a pessoa é mais madura emocionalmente. E aí ela começa a se vulnerabilizar. Ali, a Lina se vulnerabiliza. Ali ela tá em contato com a dor dela e com o feminino dela. E ela fala uma coisa muito importante, até anotei. Ela fala assim, eu percebi que ele não vai voltar. Por quê? Porque ela tinha segurança no amor dele. Ela tinha essa segurança no amor dele. E aí ela fala, né? Eu sinto que ele não vai voltar. Por quê, gente? A parte dela que ela conseguia se enxergar no feminino é quando ela tava com ele. E ela fala assim, sabe, Inês? É que no final todo mundo vai embora. Às vezes eu acho que o problema sou eu. Há algo de errado comigo. E aí nessa hora ela vai deitar e aí ela começa a ver o vídeo dos pais, né? A mãe levando ela de bicicleta. Isso também é uma parte importante que aí pode entrar um pouquinho no sistêmico. O pai da Lina era um homem fraco. E ela encontra um homem o quê? Fraco. O pai da Lina era um homem que não conseguiu lidar com a morte. Ela encontra um homem o quê? Que não consegue lidar com a morte. Por que eu tô falando? É isso mesmo, Fran. A amiga dela fala, Lina, você não precisa fingir pra mim. Por quê? Porque a amiga dela, ela tinha uma sensibilidade maior. Eu voltei, gente? Só me diga se eu voltei, porque aqui travou pra mim. Obrigada. E aí, o que acontece? Essa parte aqui, que é uma parte que pode ser sistêmica, porque não deu um aprofundamento no filme, mas pode ser sistêmica, tá? Mas eu nem ia falar, mas eu acho que cabe falar aqui. Quando ela começa a assistir aquele vídeo, que a mãe dela que tá conduzindo ela andar de bicicleta, e o pai tá filmando. Não dá a entender, né? Mas o andar de bicicleta é muito simbólico, né? Em geral, a gente tem, né? Até de forma arquetípica, que quem faz esse movimento é o pai. E pensando que o pai não deu conta da morte da mulher, dá muito a entender que o padrão delas, transgeracional, o padrão da mãe, o padrão familiar, era de mulheres mais fortes, de mulheres que tomavam a frente. Mas é só um adendo, isso não se mostrou profundamente no filme. O que se mostrou é o quê? O pai não conseguiu lidar com a morte da mãe. A partir disso que a Lina vai embora. E aí é muito interessante, tá? Porque isso é muito da dor das pessoas que estão refém do seu passado. A Lina se sentiu abandonada. Não é incomum as pessoas que se sentirem abandonadas, abandonar. E qual que é o padrão da Lina, né? O padrão da Lina é fugir. O padrão da Lina é fugir até para validar se a pessoa gosta dela. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E aí eu vou amarrar aqui no que eu falei para vocês entenderem uns padrões. E eu espero que dê entendimento para vocês. A Lina teve um pai, né? Ela teve uma mãe que morreu. E aí esse pai não deu conta dessa dor, não conseguia olhar para ela porque ficou marcado na dificuldade que foi perder a mulher. Tanto que ele fala depois para ela, né? Você foi embora porque eu não consegui olhar para você. E aí ela vai embora. Quando ela começa a se apaixonar, quando ela começa a entrar no amor com o Nino, o que que ela faz? É inconsciente isso, mas o que que ela faz? Ela fala assim, eu vou embora. O que que ela tá tentando fazer? Ela tá tentando validar o amor dele por ela. Olha a dinâmica muito louca. Por quê? Porque o pai deixou ela ir. Então, quando ela faz esse movimento pro Lino, ali, quando eles estão super apaixonados, o que que ela tá fazendo? Ela tá querendo validar. Será que ele me ama? Que meu pai não me amou. Meu pai não me amou. Então ela faz esse movimento para validar isso, gente. Isso é tão comum, ou seja, através da nossa dor, através de coisas que ficaram marcadas na gente, a gente estabelece padrões dos nossos relacionamentos para validar se a gente é realmente amada. O que que ela estava querendo fazer? Eu não confio no amor de um homem. Eu vou ver se ele me ama. Então, tudo aquilo, né, que ele vai topando, só que aquilo vai acabando o quê? Com a identidade dele. Aquilo vai fazendo com que ele não desenvolva a identidade dele, muito pelo contrário, que ele vai perdendo a masculinidade dele para fomentar uma dor dela que é infantil.
esse relacionamento, ele estava dando muito mais do que ela. E gera um distanciamento do casal. Uma hora essa conta vai chegar. Então, por isso que às vezes a gente não entende traições que acontecem no relacionamento. Por isso que a gente não entende, enfim, um monte de fatores que acontecem no relacionamento por conta desse buraco que fica pelo equilíbrio de troca. Então, ele estava dando muito mais e ela estava alimentando o quê? Uma dor que não era real. Olhando de fora, óbvio que ele gostava dela, né? Tava muito, né? É muito. Puta, esse homem te ama, o jeito que ele olhava pra ela, o jeito que ele tratava ela, mas ainda assim ela não estava satisfeita. Por quê? Porque o amor que ela queria não era um amor de homem e mulher. Era um amor infantil, era um amor do pai dela. De falar assim, será que ele vai me abandonar? Se eu for, eu quero validar. Eu acho que ele vai me abandonar sim, porque meu pai não se importou que eu fosse. Vocês estão entendendo isso daqui? Eu sempre abandono, exatamente. Exatamente. Vocês estão entendendo essa dinâmica que é muito louca? Ou seja, uma ferida dela desencadeia no relacionamento um monte de prejuízos. É inconsciente, exatamente. É totalmente inconsciente, totalmente inconsciente. É muito forte. É muito forte, eu sei que é. Mas às vezes, né, a gente não percebe que um fato desencadeia um monte de outros fatos. Então vamos lá. Aí a gente começa a ver nas falas dela, quando ela começa a se vulnerabilizar, quando ela começa a voltar pro feminino dela. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente busca terapia, a gente busca autoconhecimento, a gente busca constelação, a gente busca fazer o programa Mulheres Reais, a gente busca fazer imersão, porque a gente tá com dor. Porque, em geral, a gente não vai procurar isso de uma forma natural. O que todo o processo dela de amadurecimento aconteceu quando? Quando ele foi embora. Ou seja, ela teve que entrar em contato com a emoção dela. E aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, né? Essas horas que eu falo pra vocês, mulheres, que a gente não valoriza o que os homens trazem na nossa vida. Então eu quero relembrar pra vocês aqui, né? As coisas que depois que o Lino foi embora, depois que a relação terminou, ela começou a lembrar. Ela começou a ver as coisas que ele trouxe pra ela, que enquanto ela tava com ele, enquanto ela tava lá, ela não valorizava. Vou dar um exemplo bobo, o bolo. O bolo, que se a gente for ver, era só um bolo que eles faziam juntos. Eu falei isso muito na imersão Permitindo o Amor. Que o amor é simples. Então, o amor que tá na tua lista aí do homem que tem que ter não sei o que, quantos títulos, o que ficou pra ela? Ficou o bolo que eles faziam juntos no domingo de manhã, que um tinha que adivinhar o sabor do outro. O que ficou do relacionamento deles, que eles mostraram? O mar, que ele apresentou o mar pra ela, e foi tão bacana, porque quando ela foi viajar pra Marrocos, ela foi naquele lugar lá pegar pedrinha e ela vai e transa com aquele cara, né? Aquele cara gato. Mas qual que foi o gatilho dela de estar naquele lugar, de estar naquela praia maravilhosa, de estar com aquele homem e querer se entregar àquele homem, né? Depois ela querer dar um mergulho pelada. O que estava reativando nela de memórias? Com certeza foi em relação ao Lino. Por que eu tô falando isso? Porque todas essas cenas mostraram o que ele trouxe também para a relação, né? Dela se sentir amada, dela se sentir vista como mulher, dela se sentir desejada. Gente, isso é cura pra gente. Então, a partir desse afastamento que eles tiveram, ela começou a ver também o que ele trouxe para a vida dela, né? Tem uma parte que quando eles estavam lá juntos, né, felizes, apaixonados, que ela tá com aquela roupa bonita, como se ela tivesse uma festa fantasia, ela tá lá na cabine com ele, né? E ele fala pra ela: eu amo a mulher que você tá se tornando, porque você conquista tudo que você quer. E aí já mostra a fraqueza que ele sente como homem. E aí ela fala pra ele: eu amo você porque você me faz rir em tudo. Ou seja, ele levou alegria pra ela. Então, são essas coisas do amor, são essas coisas do relacionamento que ficam. São essas coisas do amor que a gente tem que ver que o outro vem trazer isso pra nossa vida. E até então, quando os dois estavam juntos, os dois não percebiam isso, né? Ela não conseguia perceber, puta, como é gostoso, né? Acordar e a gente fazer um bolo juntos. Como é gostoso, sei lá, a gente mergulhar. E aí depois que eles se afastam, né? Que o amigo vai lá pegar as coisas dele, ela pergunta: cadê o Lino? Como que ele tá? Aí o amigo dele fala assim:
Ele tá procurando agora um emprego na área dele. O que ele tá fazendo com isso? Ele tá tentando resgatar a identidade dele que foi perdida no relacionamento. Vocês entendem? Ou seja, não é que não existia amor da relação, é que principalmente ele não tinha mais identidade naquele relacionamento, ficou um buraco muito grande de desequilíbrio e a forma que ambos têm que ver é separado. Tanto que é muito simbólico o nome dessa série, O Tempo que Eu Te Dou. É o tempo que os dois precisam para se reequilibrar. É o tempo que ela precisa para contactar essa dor, ir atrás do pai, resolver essa questão com o pai. Vocês perceberam? O movimento dela é ir atrás do pai, resolver a questão com o pai. Foi esse o movimento que ela fez. E ela fez esse movimento, tanto que depois ela se mostra mais feliz. Gente, e isso é tão importante porque ela tinha um plano perfeito, ela tinha um plano de conquistar um emprego dos sonhos. Na hora que ela conquista tudo, que ela tá sem ele, ela fala assim, né, que tá lá o Júlio, né, aquele amigo dela que é enfermeiro, que ela tá lá, que ela vai pra outro país fugindo, né, porque ela só foge. Será que ele vai atrás de mim? Porque eu vou fugir de novo. Então ela vai lá e ela fala, nossa, eu quis tanto isso, né, é o emprego que eu tô há anos querendo. E eu queria me sentir feliz e eu não tô me sentindo. Eu queria me sentir feliz, mas é engraçado, porque o que eu mais queria era dividir isso com ele, né? Parece que a minha felicidade depende de dividir isso com ele. E aí que a gente percebe, né? A importância que o outro tem nas nossas vidas. E, em geral, quando a gente está vivendo um buraco muito grande de conflitos, de um querer ter mais voz que o outro, um querer ser melhor que o outro, um querer impor o que é melhor para o outro, isso gera o quê? Um afastamento da relação. Então, quando ambos ali se separam, o tempo que eu te dou para cada um, os dois conseguem ver isso, né? Porque ela também tem a grandeza dela, de querer saber, de querer ter um plano, isso é muito legal, mas pro relacionamento, até quanto isso é sustentável? E é o convite que eu faço pra vocês mulheres, tá? Porque eu falo tanto do feminino aqui, qual o convite que ele tava querendo fazer pra ela? Eu quero que você seja minha mulher, eu quero casar com você, eu quero que, enfim, né? E aí, por conta de tudo que ela ainda almejava, né, de conquistas, tudo, ele não estava se sentindo visto, né? Porque o desejo dele como homem, que era de construir uma família com ela também não estava ouvindo, ele também não estava sendo ouvido naquela relação. E aí, né, a gente olhando por esse ângulo, ambos estavam indisponíveis com as suas questões de origem, tanto a dela quanto a dele. E eu falei bastante isso na imersão, que é uma fantasia essa disponibilidade que vocês procuram, porque ali no início da série mostrou, né, a mágica do amor. A mágica, gente, a química que acontece com duas pessoas apaixonadas, com duas pessoas que se gostam, é algo que a gente não consegue explicar. A gente consegue explicar, ninguém consegue explicar. Só que a partir disso, né, essa mágica acontece pra gente transicionar. Quando o pai dele morreu, ele entendeu que ele precisava construir a família dele. Quando alguém morre, né, e a gente não tem os nossos filhos, a gente começa a pensar na finitude da vida. Poxa, era a mulher dele, então começa a vir questões existenciais para ele, começa a vir questões do futuro. E aquela mulher que não estava olhando para nada disso, estava olhando só para o umbigo dela, para a autorreferência dela, como é que fica? Ou seja, gera um distanciamento na relação, não é que não existe amor. Tanto que no final tem uma cena tão linda, né, que, eu tenho vontade de chorar. Na cena que no final, na última cena, onde que eles se olham e ela olha para ele olha para ela, os dois chorando. Ai, gente, aquele ali, quem já passou pro final de relacionamento sabe quanto dói. E aí ela pega e fala assim, Lino, eu te amo, mas eu não consigo. Aí ele fala, eu não quero deixar de te amar. O que que isso mostra, né? Mostra o quanto que é forte, o quanto que eles se amavam, mas a ferida dos dois era muito grande. Entrar nessas camadas de amor, entrar nessas camadas quando tá machucada, vai doer. E o relacionamento, o que que é se não for isso, né? Pra que a gente cresça, pra que a gente olhe. Ui, deixa eu continuar aqui que eu vou amarrar aqui alguns assuntos que eu falei na imersão. Exatamente, a Yolanda falou uma coisa muito interessante, né? O pai fala de pescaria e ela percebe que não sabe quem ele é. É muito interessante isso, eu até ia pegar esse gancho da pescaria, porque talvez, e aí eu não tô falando que é porque, de novo, né, não mostrou um fundo sistêmico, talvez o pai dele
fosse assim como o Nino, de se anular por conta da mãe dela. Por quê? Porque ela morava numa cidade litorânea onde existia mar e o pai dela gostava de pescar. E aí ele fala que, eu acho que eu vou voltar a pescar. Ela fala, nossa, mas você gostava de pescaria? Então dá a entender, mais uma vez, que o pai dela também se anulou em prol do relacionamento, em prol da mulher, enfim, dá a entender isso. E ela não sabia desse gostar do pai. E não por acaso, né, ela encontra um homem também que é apaixonado por mar. Muito boa observação. E a gente não consegue entender, né, de novo, né, o que tem por trás do sistêmico deles. O amor nem sempre gente, o amor nem sempre é suficiente, não. A ordem é mais importante que o amor. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa dessa questão de masculino e feminino, que é muito importante, que eu falei bastante na imersão. Os trovões aqui. Eu falei bastante isso na imersão Permitindo Amor. Quem aqui tava na imersão Permitindo Amor? Levanta a mãozinha, no primeiro ou no segundo dia, só pra saber. Quem mais? As minhas VA que eu sei, né? A Raquel tava. E aí, Ra, se identificou com a série? Raquel, se identificou? Acho que sim, né, Ra? Ó, deixa eu puxar aqui algo que eu falei na série, que eu acho que vai caber muito aqui nesse processo da Lina, da Lina principalmente, né? Porque o Nino, de novo, ele estava mais disponível do que ela. Eu acho que vai caber aqui muito do que nós trouxemos aqui até agora. Tudo isso que aconteceu com a Lina nessa narrativa, o que mostra? Mostra a indisponibilidade que ela tem. Eu falei bastante isso na imersão Permitindo Amor, eu quero repetir para vocês que a nossa indisponibilidade afetiva significa o quê? Que não há espaço na minha vida para o outro chegar. O que é indisponibilidade? Qual que é o significado da indisponibilidade? Não há espaço na minha vida para o outro. Ali, por que eu falei que o Lino era mais disponível? Porque o Lino tava querendo, vem ficar na minha vida. Eu tô querendo que você venha ficar na minha vida. Ou seja, existia mais espaço. Não tô falando que tava zerado, não. Mas existia mais espaço na vida dele, na parte dele, pra caber ela. Ao contrário, não. Por que não cabia? Porque o feminino, presta atenção nisso que eu acho que é o ouro aqui dessa análise. O feminino, o nosso feminino, mulheres, nós temos mais dores. A gente carrega mais dores. E por questões transgeracionais, porque a nossa parte de alma é muito maior. O nosso corpo feminino, inclusive, tem mais água. Eu não vou entrar nessas partes aqui, mas o que fica mais importante aqui, tá? Pra ficar mais concreto pra vocês. Por que a gente tem uma necessidade muito maior de autoconhecimento que os homens? Porque a nossa parte emocional é maior. Só que tem mulheres que têm isso tão inflamado por conta de dores de infância, por conta de questões transgeracionais, por questões sistêmicas, enfim. Tem um monte de pacote aqui que cabe aqui nas nossas questões que as mulheres falam aqui. Eu não quero entrar em contato com isso, eu tô fora, eu vou embora, né? Lina, o que é a Lina ali? Eu vou para as minhas conquistas, eu vou para o meu foco, eu vou embora. Então a gente vai embora. E o relacionamento, ele vai nos convidar a voltar para isso daqui. É isso que o relacionamento faz. Por quê? Se você quiser ter relacionamentos superficiais, vai embora. Tá tudo certo. Agora, se você quiser começar a ter relacionamentos profundos, não tem como. Isso daqui vai te pegar. Isso daqui vai ter que te contatar. Eu vou falar uma coisa pra vocês ruim. Vou falar uma coisa ruim pra vocês entenderem a profundidade que é olhar pra isso daqui. Muitas pessoas que falam assim, os homens não conseguem ficar, né? Eu sou uma mulher bonita, bem independente, gostosa, sarada, mas esses homens não conseguem ficar. Eles não conseguem ficar porque eles não conseguem te penetrar. Por quê? Porque existe uma barreira que você criou, vou pra fora, bonita, sabe? É bonita por fora, mas se vir aqui é um poço de dor. Então, no fundo, você não abre espaço para esse homem aqui te penetrar. Vou dar um exemplo na série, que ele pega e fala pra ela, né, quando ele vai lá sentar no banheiro, porque o pai morreu, ele fala, como é que lida com isso, né? E aí ela começa a se abrir um pouquinho, ele fala, por que você não me contou isso? Ela fala, porque eu tinha esquecido. Na verdade, ela não tem momento nenhum conversas profundas com ele. Momento nenhum ela procura, enfim, né? Isso tudo é mais da parte dele. Por quê? Porque aqui tem dor.
Aqui tem o quê? Tem a dor da impotência, que todo mundo vai embora. Aqui tem a dor que o pai abandonou, que ela se sentiu abandonada pelo pai, porque ela acha que todo mundo vai embora da vida dela. Tudo isso daqui tá contactado nela. Então, para ela acessar, para ela permitir que um homem entre aqui, ele vai ter que ver essa vulnerabilidade. A gente não quer fazer o quê? A gente não quer se vulnerabilizar. Então, a gente usar a capa de mulher maravilha, de mulher que faz tudo, de mulher bem resolvida, é mais fácil. Outra possibilidade que a gente faz também, atacar o outro. Atacar o outro. Hoje eu recebi uma caixinha assim da pessoa me falando, nem sei se ela tá aqui, né? Eu já tinha falado que era pras fortes as caixinhas. Coloquei conselheira amorosa. Aí a pessoa falou assim, porque o meu namorado, ele tem autoestima baixa e ele tem as causas sociais dele, né? Que ela falou assim. E aí fica pra gente, né? O quanto nós somos inflexíveis, porque ele tem um jeito dela de pensar, mas ela quer que ele pense do jeito dela, porque ela acha que o jeito dela é o certo, né? Porque talvez ela pense que ela é mais evoluída espiritualmente, mais terapeuteada, e ela acha que tem que ir pra terapia. O que isso gera no outro? Só afastamento. Só afastamento, né? Ali, em momento nenhum ela quis entender, né? Qual que é o seu momento agora? O que você agora decidiu ser pai? Tanto que ele começa a se fechar pra ela, ele manda um postal, só pra vocês entenderem como essa nossa forma de ser cura afasta os homens, tá? Vou usar o exemplo da série para ficar mais claro para vocês, porque essa parte subjetiva, né, fica muito aquém, né, a gente visualizar. Quando eles estão lá deitados, tomando sol, e ele começa a falar, né, nossa, eu tava lá e a primeira semana eu fiquei muito mal e foi por isso que eu te mandei o postal, porque o postal que ele mandou para ela, né, que é aquilo que eu li para vocês, é super emotivo, aquilo ali é a alma dele falando. E aí ela fala, mas que postal? Eu não recebi nada. E ele fala, deixa pra lá. Por quê? Porque ele também vai começando a se fechar com ela. Ou seja, se um homem que é aqui, ele é um homem mais feminino, que entra em contato com as emoções dele. E eu sou uma mulher seca, fechada. E esse homem vem, faz tentativa, não consegue. Vem, faz tentativa, não consegue. Ele também vai se fechando. E aí, né, tem uma parte que ficou muito clara no filme, na série, que ele pega e fala assim, se você acha que eu sou o mesmo menino quando a gente se conheceu, você tá muito enganada. O que ele tá querendo falar? Você acha que eu sou o mesmo trouxa que era apaixonado por você e que eu não sabia que você ia me manipular? É isso que ele tá tentando falar, mas ele não falou desse jeito. Por quê? Porque ele foi com o coração dele entregue, tipo, você é a mulher da minha vida. E aí começou a ver a secura, começou a ver os cortes, assim, a pessoa vai se fechando. E quando ela tá pedindo, né, você não me ama mais? Obviamente que ela tá perguntando pro pai, você não me ama, você vai me deixar embora? Você vai ficar olhando pra morte da minha mãe, você não me ama? Você não me ama mais? E ela também tá querendo que ele volte a ser aquele homem feminino que ele era no começo. Só que ela foi afastando ele pela secura dela. Então, eu tô falando pra vocês por quê? Porque fazer esse movimento de olhar pra gente impacta os nossos relacionamentos. Por isso que quando tem mulheres que chegam aqui pra mim e falam assim, não, eu tô com um problema no meu casamento e eu queria que meu marido fizesse sessão com você, faz você. Faz você, porque ou duas ou uma, ou seu relacionamento transiciona ou a relação acaba. Duas ou uma. Gente, meu marido não conhece constelação, meu marido nunca constelou, meu marido não sabe o que é terapia. Só que ele entende tudo que eu falo ele entende. Por quê? Porque existe um jeito seu de contactar a alma do outro. Tem pessoas, tem homens que na hora que você fala de terapia, a pessoa fecha. Você acha que eles vão se abrir no ambiente terapêutico para uma terapeuta, para uma consteladora? Não vai. Só que quando você tem a habilidade de ouvir a sua alma, quando você tem a habilidade de saber quem você é, das suas dores, você vai conseguir contactar o outro. Você vai saber o jeito de chegar lá no outro. Essa era a inabilidade da Nina. Por que ela tinha essa inabilidade, né? Como a Yolanda trouxe até do pai. Porque ela não conseguia olhar pra ela. Se eu não olho pra mim com profundidade, qual que é a chance de eu olhar pro outro? E não tô falando só de outro de homem, eu tô falando de outro do seu filho, eu tô falando de outro de uma amiga. Eu vou dar um exemplo nessa série que ficou muito isso ilustrado. A Inês, amiga dela. A Inês, né, nessa série, que era amiga dela lá, que corria com ela, sabia a dor dela. Tanto que na hora que ela falou assim, eu vou ficar aqui um pouquinho com ela, ela manda o namorado sair, porque ela tinha uma sensibilidade. E isso não é uma coisa que se explica. Isso é uma coisa que a gente sente. Isso é uma coisa que a gente tem.
A partir do momento que a gente olha para isso. E a partir do momento que a gente olha para isso, a partir do momento que a gente fica com essa dor, o que acontece com a gente? Que a gente aprende a manusear essas nossas dores internas. A partir do momento que a Lina, né, vou dar um exemplo ainda para ficar mais claro para vocês. A partir do momento que a Lina volta para ela, começa a olhar para a falta do pai, que ela se sentiu abandonada pelo pai, que a mãe foi embora, que ela teve que fugir, que ela vai lá olhar para o pai, ficar em paz com o pai. O que acontece na vida da Lina? Abre espaço, gente. Abre espaço, porque o que ocupa o espaço nosso, que é indisponível para o outro penetrar, o que ocupa espaço para que o outro possa chegar na nossa vida, a tão famosa indisponibilidade, são os nossos buracos, são as nossas dores. Quando ela faz esse trabalho, ela abre espaço para ele vir. Ela abre espaço para ele vir. O homem real. O homem que é possível, não o homem que ela fantasia que vai ser o capacho dela. Não, vai ser o homem que a partir do momento que ele, aqui na série, que ele fez a trajetória dele, de buscar alguma coisa na área dele, de ir lá e, enfim, né, de ter a realização como o homem que ele quer e ele vai voltar também sabendo se colocar. Ela também vai ser uma outra mulher e esse relacionamento, o Bert fala uma coisa linda que eu acho e que eu vejo aqui também nas pessoas que eu acompanho. Ele fala de amor à segunda vista. O que é amor à segunda vista? Né? Ele fala que inicialmente todos os relacionamentos a gente conhece alguém querendo suprir essas nossas necessidades infantis. E depois que a gente vive a dor que é, por isso que eu falei, se relacionar dói. Quer conforto, não se relaciona. Depois que a gente vive esse conflito de se relacionar, a gente consegue estar com o outro, né, pelo olhar do amor à segunda vista. O que é o amor à segunda vista? Eu olho o olho. Eu olho e respeito o outro além das minhas expectativas. Quando ela começa a olhar para o outro, né, a partir de toda a trajetória que ela fez, todo o processo que ela fez, ela consegue olhar para o outro além das expectativas infantis que ela tem. Por quê? Porque um homem natural fala, Lina, olha, o que eu quero? Eu quero de você isso. E esse homem que estava fraco até então, porque ele não tinha força, porque ele estava tomado pelo campo dela, eu não vou entrar em detalhes aqui, falo muito isso sobre ficar dotado do campo da mulher, isso enfraquece ele também vai conseguir colocar o limite dele. Não, o meu desejo é, sei lá, fazer X, meu desejo é morar na praia porque eu quero ficar perto do meu trabalho, e aí a gente entra no meio dos dois, não só da vontade dela, porque até então tudo era o quê? A vontade dela. E como ele não era um masculino que se sustentava, ela acabava dominando a situação. A Lina fez esse trabalho, né? Quando abro esse espaço aqui para a pessoa. Eu falei bastante disso, na verdade, eu usei o tema como tema na nossa aula da imersão 2, mas eu não falei o nome, o significado. O nome disso que a gente fala, né, de forma terapêutica, é lastro emocional, né? Todo o trabalho que a Lina fez, ela abriu o lastro emocional dela. O que é o nosso lastro emocional? É a parte que o outro vem. Então, o nosso lastro emocional, que é o nosso espaço para o outro ficar, em geral é muito pequenininho, das mulheres fortes, né? É muito pequenininho, por quê? Porque em geral tem dor. Quando a gente faz todo esse nosso trabalho, né, de olhar para essas nossas faltas, né, isso daqui vai alargando. E esse espaço, ele fica pequenininho, não só pela relação com os nossos pais, também por relacionamentos anteriores que nos traumatizam. Eu vou só contar aqui brevemente de uma aluna que ela já tinha feito tudo que vocês podem imaginar. Hipnoterapia, veio para constelação, né? Ela participou de um grupo meu de acompanhamento e ela veio, né? Ela chegou aqui para mim porque ela veio de um relacionamento no qual ela teve um abuso patrimonial que machucou muito ela, né? E, enfim, né? A gente trabalhou bastante essa dor, tudo nela. Aí um dia, né, durante o processo, ela tinha mandado no grupo um vídeo falando sobre como você descobrir se o homem tinha um nome no JUS. E ela mandou isso no grupo, isso já fiquei assim. Aí passou, né? Ela tava no processo, né? E realmente ela tava muito emaranhada com essa situação. Aí passou recentemente, isso já tem o quê? 1 ano. E ela sempre nesse negócio, Ju, eu quero um amor na minha vida. E aí eu recebi é tipo um meme, né? Esses vídeos que agora tem na internet, não é meme, mas de uma pessoa, acho que uma advogada falando, olha, mulheres, quando vocês forem sair com o cara, e aí ensinando táticas para as mulheres fazerem uma pesquisa no nome do cara.
né? E aí ensinou lá um molde para pedir um Pix pro cara, e aí pega o nome do cara. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei assim, gente, quem é que faz isso? Não é normal, não. Aí eu peguei e mandei pra ela. Ela falou assim, nossa, essa daí do Pix eu já sei, eu já fiz várias vezes. Aí eu falei, olha, preciso falar uma coisa pra você. Você percebe como você ainda tá presa nessa relação que te causou dor? Aí eu expliquei pra ela de uma forma muito amorosa, né? Eu falei assim, porque não é normal eu sair com um homem e já ter, né, essa preparação que ele pode ser uma outra pessoa, porque para eu me abrir para uma pessoa vai ter que demandar tempo. Aí eu conversei com ela, né, de uma forma muito carinhosa, né, ela entendeu, né, ela falou assim, nossa, Ju, eu não tinha percebido o quão eu ainda estava presa nessa experiência. Eu falei, não, você está totalmente presa nessa experiência do passado, e isso te impossibilita você abrir para o novo, porque você sempre vai estar com o pé atrás, você sempre vai estar se preparando para você não ser, né, sofrer um abuso patrimonial. Você era uma outra pessoa no passado, né, talvez pela sua inocência, talvez pela sua carência, enfim, você tem que confiar que você não é mais essa pessoa, não se armar de tudo que é forma. Imagina você conhecer uma pessoa, você querer saber o nome da pessoa para ver se a pessoa tem alguma coisa na justiça. Por quê? Porque ela foi vítima de um abuso patrimonial, Rá. Então assim, fica parecendo pra loucura quando a gente não passou pela experiência. Ela já passou pela experiência, então pra ela é algo que ela precisa, sabe, se eu preciso ficar alerta. Então, cada uma de vocês vai ter um ponto baseado nas suas dores. É natural que a gente tenha, tá? E o outro que a gente se relaciona também, né? Uma pessoa que tem um passado, que tem uma família, que tem filhos, obviamente que ele vai ter muito mais questões do que uma pessoa que você pega sem bagagem. Então, para você fazer parte da vida dessa pessoa, entenda, não vai ser mais do que quando você tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos, nas suas experiências mais juvenis. Então, tudo isso, gente, precisa ser analisado para você entender, né? O quão ainda eu estou disponível para me relacionar, porque tem pessoas que entram na criança achando que não, porque isso é pessoalmente comigo, né? Ele não gosta de mim, ou ele não está disponível para mim, sem entender a bagagem que o outro carrega. Eu quero fazer um convite para vocês, né? Algumas meninas sabem aqui, eu falei ontem nos meus stories, a mentoria Florescer ficou aberta só um dia por conta de uma mudança de rota que eu fiz, né? Eu resolvi integrar a mentoria Florescer com o meu processo, o programa Mulheres Reais, para a gente fazer de um novo molde, e as vagas ficaram restritas para as pessoas que já tinham um certo conhecimento sistêmico ou já veio de uma caminhada aí de autoconhecimento, porque as pessoas que estão chegando agora, né, muitas pessoas estão chegando agora para mim, talvez ficasse um programa profundo demais, porque realmente é muito profundo quando a gente mexe no sistêmico. A gente tem 2 vagas ainda, tá? Para quem sentir de saber mais do programa, me manda mensagem, e quem tiver interesse me manda. Mas eu quero fazer um outro convite aqui. Qual que é o convite? O convite é para as pessoas que sentiram aqui nessa análise, as pessoas que participaram da imersão Permitindo Amor, que sentiram no coração, Ju, eu tenho coisas para ver aí em relação ao meu passado, eu tenho coisas para ver em relação aos meus pais, aos meus relacionamentos anteriores, que eu sinto que me colocam nesse local de mais indisponibilidade. Existem um monte de indisponibilidades que a gente não conhece, mas muitas a gente consegue rastrear. O que eu resolvi fazer, né? Eu resolvi fazer uma imersão em formato de workshop. E o que vai rolar nesse workshop? E o objetivo desse workshop é para que você abra esse espaço que a gente tanto conversou. Esse espaço que é um espaço emocional que dificulta as pessoas chegarem na nossa vida. Então, qual que é o meu convite? Se você gostou da imersão, se você sentiu aqui na minha fala, se você sentiu nos dias que nós passamos juntos, né, que esse trabalho é profundo, que isso mexeu com você, eu quero te convidar muito a participar desse dia comigo. Gente, que é legal, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer constelação com os ex do passado de vocês, as pessoas que vocês já se relacionaram do passado, que vocês tiveram vínculos, que vocês tiveram filhos. Olha só, o primeiro amor na vida de uma mulher, vocês não sabem o impacto emocional e espiritual que isso tem na vida de vocês. O homem com que a gente teve filhos, que a gente teve abortos, que nos causou sofrimento, tudo isso causa um vínculo que é invisível. E esses vínculos, eles, se não forem respeitados, se não forem olhados, a gente fica presa nessas experiências. Vou dar um exemplo para vocês, tá?
essa minha cliente que eu falei, né, da questão jurídica, né, do abuso patrimonial, essa pessoa veio trazer um aprendizado para ela, né, e ela ainda tá presa nessa dor. Então, o que é esse discurso quando ela fala para mim, né, nossa, eu faço essa pesquisa, isso mostra o quão presa que ela tá nessa experiência. Se ela tá presa nessa experiência, qual que é a possibilidade do novo vir na vida dela? Esse lugar tá ocupado, não vem. Se eu ainda estou presa numa experiência de abandono que eu passei pelo meu pai, pode vir aqui o Cauã Raymond. Eu não vou achar que o Cauã Raymond é o suficiente. Ou seja, quando eu estou presa nessas experiências do passado, seja da minha infância, seja de relacionamentos passados, o que acontece comigo? Eu não contacto com o problema real. Eu não contacto com a pessoa do momento presente. Eu estou presa ao momento passado. Então eu vou olhar essa pessoa através dessa expectativa, desse trauma. Vocês estão entendendo? Por exemplo, no filme, a Lina, ela estava olhando ainda esse parceiro que veio para ela através do abandono do pai. Então eu vou testar ele para ver se ele me ama mesmo. Então, essa pessoa que eu tô falando, né, dessa minha cliente, às vezes chega um cara super bacana para ela, um cara que tá disponível, que quer se relacionar, que acha ela uma mulher incrível, mas por essa energia que ela joga na pessoa, isso é inconsciente, o outro sente, o outro tem um radar. A pessoa não fica, por quê? Porque já percebe essa indisponibilidade, já percebe tem alguma coisa aí, não precisa ser dito. A gente sente. E aí a pessoa não fica. Por quê? A pessoa sente o quê? Aqui não tem espaço pra mim. Se o outro já tiver uma experiência também mais ou menos traumática, gente, isso daqui, ó, é repelente, não fica. Por quê? Porque aqui na minha vida não tem espaço. Por quê? Porque eu tô presa a um trauma de uma experiência dolorosa. Uma separação, um relacionamento com uma pessoa narcisista, um homem que, enfim, né, uma separação na qual eu fui traída, que eu não entendi esse relacionamento, eu não entendi o propósito que esse relacionamento teve na minha vida, eu fico presa a essas experiências dolorosas. Qual que é o espaço para outro chegar? Não chega. E gente, olha, eu recebi tantas de vocês escrevendo assim pra mim, ó, no formulário. Vocês escreveram assim: Ju, eu estou em um relacionamento com um cara legal, sei lá, 5 meses, recebi vários assim no formulário, mas eu não consigo confiar, eu não consigo estar presente. Quanto tempo você acha que essa pessoa vai permanecer no seu lado? Quanto tempo você acha que essa pessoa vai permanecer no seu lado? Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente ser fiel... Não, mas eu não fico com ninguém. A gente acha que por nós sermos, sei lá, corretas, não, mas eu não faço nada de errado, o outro vai permanecer do seu lado só por esse motivo. Se o outro não sente, a sua disponibilidade emocional não é falada. Eu posso falar pra pessoa, eu te amo 10 vezes por dia, mas no fundo da minha alma eu tenho desconfiança. No fundo da minha alma eu não me entreguei para aquela pessoa, o outro sente. Essa série mostrou um exemplo muito clássico de um homem que tinha uma sensibilidade maior e ele percebeu o quanto que essa mulher estava fechada. Então, meu convite para vocês, tá? A imersão é para que vocês deixem o passado no passado, é uma experiência para que vocês deixem tudo lá e que vocês abram esse espaço na vida de vocês para que o novo venha e que o novo fique. A imersão é maravilhosa. Gente, ó, a imersão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas imersões, né, esse workshop, por exemplo, que vai acontecer, é prático. O que significa prático? Aqui, né, eu trago muito conteúdo para vocês de teoria. Terapia é teoria, né? É importante pra gente ter entendimento? Claro que é importante, mas é tudo? Não. Por quê? Porque o mais importante é a gente vivenciar. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Nós fizemos a imersão Permitindo Amor, né? E na quinta-feira nós tivemos encontro do meu programa Mulheres Reais. E a gente teve uma vivência de relacionamentos. Por isso que eu quis fazer pra vocês. Porque foi muito marcante pras meninas. E
As meninas, nossa Ju, mas eu não sabia a ligação tão forte que eu tinha com um ex meu, que a gente faz constelação com alguns ex, eu não sabia a ligação tão forte que eu tinha com ele. E eu tinha até me esquecido dele. Ó, eu tinha esquecido aqui. Só que a alma da pessoa, uma parte da alma da pessoa tá conectada a essas pessoas. O que a gente faz em um trabalho sistêmico? O que a gente faz numa experiência dessa? A gente entra em um campo invisível para ver a sua conexão de alma que você tem com essa pessoa. E qual que é o objetivo? Fazer, né, a libertação dessas amarras para que o seu espaço emocional, sistêmico, fica mais disponível para que esse novo chegue na tua vida, tá? E o que vai ser esse workshop? Vai ser uma experiência profunda para você soltar as amarras do passado, para que você possa abrir espaço emocional para que relacionamentos reais e sustentáveis possam fazer parte da sua vida. Como eu já disse, eu vou repetir que experiências dolorosas do passado, tanto familiar, da relação com os nossos pais, da nossa famosa criança interior, quanto de relacionamentos passados, moldam comportamentos, moldam faltas, carências, que impedem com que a gente construa relacionamentos espontâneos, com leveza e amor. Se tudo isso que eu te falei até agora, se você assistiu a série O Tempo que eu te dou, se você participou da imersão Permitindo o Amor, talvez você esteja identificando que aí no seu coração ainda exista coisas do passado que te prendam, te impossibilitando caminhar com leveza aí na sua vida. Se você sentiu de dar esse passo, eu quero te convidar a estar comigo. O nosso workshop vai acontecer dia 21 de outubro. O workshop vai ser ao vivo, transmitido pelo Zoom, com muitas trocas, com exercícios sistêmicos, com constelação na prática, com material de autoinvestigação, para você aí, do conforto da tua casa, trazer para a consciência esses relacionamentos do passado, os padrões que foram estabelecidos desde então, os fechamentos onde você mesmo vai conseguir fazer a conclusão e rastrear esses comportamentos que te fecham para novas experiências. Além do nosso workshop, da gravação que ficará disponível para você durante um ano, eu também vou disponibilizar 4 bônus incríveis, 4 análises de filmes sistêmicos que tem por trás dinâmicas de relacionamentos afetivos que nos colocam também nesse lugar de amarrada no passado, num lugar de mais indisponibilidade. São 4 filmes que vai mexer com você e com certeza vai apurar esse teu olhar sistêmico, te deixando muito mais preparada para a imersão. Eu tenho certeza que essa imersão vai ser uma jornada de autodescoberta e transformação na sua vida. O investimento para essa imersão, um dia inteiro comigo, com os 4 bônus, com a possibilidade de ser constelada durante o workshop, vai ser de apenas R$ 147,00 no primeiro lote. Mas fique atenta, porque as vagas do primeiro lote podem encerrar a qualquer momento. Se você quer estar comigo no dia 21 de outubro, participar dessa imersão profunda, soltar o passado, deixar o passado no lugar que ele tem que ficar, para saber para o novo, eu quero te convidar a estar comigo. Clique aqui no botão abaixo e garanta seu lugar no nosso workshop Solte as Amarras. Eu espero você.